Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus te abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, eu sempre procuro trazer palavras que edificam a vida de uma pessoa. Principalmente, eu gosto de falar de fé, porque a fé, ela é o instrumento mais poderoso que Deus deixou para nós, para a gente vencer as lutas, as dificuldades, os problemas e adquirir a salvação. Claro que em primeiro lugar a gente busca o reino dos céus. Bom, mas eu tenho visto que na caminhada da fé, muitas pessoas elas declinam as suas posições na fé por causa de luta, por causa de provação, por causa de perseguição, né, de problemas pessoais, e ela acaba desistindo da caminhada da fé e se abate, se entrega, desanimam, abre mão, né, de um chamado, de um obreiro, de um pastor, de um bispo, de um diácono, de uma diaconisa, seja o que for, abrem mão, né, dessa posição que Deus colocou ela para ela exercer. Essa desistência vem muitas vezes por causa dos problemas que ela enfrenta no dia a dia. Mas por que vem esse desânimo? Porque a pessoa passa a olhar mais para aquilo que é terreno do que para o espiritual. Ela passa a ver mais a situação humana que ela está vivendo do que o milagre que Deus tem para ela, das promessas, da palavra. Né? Se tu creres em mim, de todo o seu coração, tu verás a glória de Deus. As pessoas têm deixado de viver essa fé espiritual, a fé sobrenatural, a fé que transcende a razão humana, né? Porque crê naquilo que você não vê, crê naquilo que você não toca. Então, isso é uma fé, para mim, sobrenatural. E passa a viver a fé terrena, a fé da conquista material. E aí, ela se torna frágil às ações de Satanás. O Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só para isso ele veio. Só para isso. Então, quando a pessoa ela passa a olhar muito para as suas conquistas terrenas, Satanás consegue lançar no coração, na mente dessas pessoas, o desânimo, a fraqueza, o medo, a insegurança. Tudo que a fé não nos traz. A fé nos traz a certeza absoluta de que nós vamos vencer, de que Deus é com a gente, de que mesmo que humanamente não seja possível alcançar o que nós desejamos, pela fé nós vamos conseguir. Então a fé é isso. A fé é essa certeza. Mas, por causa das lutas, né, desses problemas, e muitas pessoas olham para as coisas materiais, as conquistas materiais, conquistar, né, uma família abençoada, conquistar uma vida financeira, conquistar uma cura, elas passam a ser alvo fácil dessas setas de Satanás, aonde ele começa a dizer para ela, dia por dia, olha, poxa, tá difícil, tá brabo, poxa, né? Mas Deus sabe, Deus entende, na hora de Deus, no tempo de Deus. Satanás então começa a minar essas palavras. E muitas pessoas, elas usam isso, né? Quando elas começam a ficar fracas na fé, elas começam a dizer, não, Deus sabe, Deus entende, vai acontecer, é no tempo de Deus, é na hora de Deus. E aí ela para de exercitar a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, né, ela até entende que é tempo de Deus, que é hora de Deus, mas ela luta, ela vai para cima. Ela jejua, ela ora, ela acredita, ela não para. Ela não para. A pessoa que tem a fé sobrenatural, que é a fé do Espírito Santo, ela vai em frente. Morrer, morri, viver, vivi, eu não estou nem aí. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu não vou parar. Essa é a fé que Deus busca dentro de nós. Foi a fé que muitos, né,
praticaram na Bíblia, né, homens e mulheres de Deus, e alcançaram os milagres, e hoje está registrado na Bíblia, para que nós viéssemos entender que se essas pessoas venceram, nós também podemos vencer. Mas, como eu disse, por causa do enfraquecimento espiritual, né, que a pessoa vai tendo no caminhar da vida, ela passa a ser esse alvo de Satanás, aonde ele começa a minar no coração dela essas palavras que a grande maioria usa. É interessante que quando a pessoa chega na igreja e tem um encontro com Deus, ela passa a ser determinada. Não, eu vou vencer, Deus é comigo, não quer nem saber. Ela não ouve ninguém, ela só quer saber que aquela palavra que ela recebeu vai acontecer. Mas passa o tempo, a pessoa começa a se cauterizar. O maior problema das pessoas é que elas passam a achar que são entendidas. Aí já começa a contestar. Quando o pastor prega, quando o bispo prega, quando vem a palavra de Deus no coração dela, ela, não, mas não é bem assim, né? A palavra diz isso. Não, peraí, poxa. Já começa a contestar. Já começa a contestar, porque ela já se põe numa posição de que sabe de tudo. De que entende tudo. Por isso que o Senhor Jesus, em uma certa passagem, ele disse que nós deveríamos ser como uma criança. A criança, ela está aprendendo. Então, quando você chega para ela falar alguma coisa, ela fica ali te olhando. E muitas vezes elas obedecem. Não é assim? Sim ou não? Mas quando se torna adulta, não, peraí, não é bem assim, porque isso aqui é assim, isso aqui é assado, não é desse jeito, é daquele jeito. Assim são muitas pessoas na fé. E aí começa a pagar preço. Começa a pagar preço. Começa a ser alvo das setas de Satanás. E elas começam, então, a desanimar, a se esfriar. E aí, com o tempo, sai da igreja, abandona o ministério, né? E passa a ter uma vida pior do que quando ela chegou na casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando sai um demônio e a pessoa se afasta de Deus, vem 7 piores. Quer dizer, 7 piores. Aquele primeiro estágio que ela chegou, aquele estado que ela chegou na igreja, que já era péssimo, passa a ter 7 vezes pior. Por quê? Porque Satanás, a função dele é levar as pessoas a entender que nem tudo que Deus fala é desse jeito. Né? Foi o caso, né, de Adão e Eva no paraíso, que Satanás usou até mesmo a palavra de Deus para fazer com que ela entendesse que não teria nada a ver. E aí ela cometeu um erro gravíssimo, que foi de deixar de obedecer a palavra de Deus para obedecer a palavra de Satanás. E aí pagou-se um preço muito alto. E muitas pessoas hoje estão pagando um preço muito alto porque têm deixado de obedecer a palavra de Deus quando ela chegou na igreja. Porque quando a pessoa chega na igreja é assim, faz isso, a pessoa faz. Se o pastor fala assim, vira cambalhota, a pessoa vira cambalhota. É assim que funciona. E aí aconteceu o milagre, aconteceu as coisas, mas depois veio, né, aquela posição de não é bem assim, né? Deus sabe, olha, isso que o pastor está falando não é muito legal. No início tudo era bom, né? No início tudo era bom, tudo era maravilhoso, mas depois Satanás começou a cauterizar o coração dela. A gente vê tem uma passagem também muito interessante, que Eliseu foi cercado pelos sírios, né? E estava dormindo, e o moço dele, né, o servo dele, foi lá chamar ele e falou, olha, Eliseu, os inimigos estão aí nos cercando e são muitos, mas tantos, que não tem jeito, a gente vai morrer. E começou a entrar em desespero. Então Eliseu sai, né, da casa, e chegando lá fora, ele observou aquele monte de carruagem, soldados, né, tudo ali para matar ele. E o servo dele, já desesperado, quase já tirando a sua própria vida, Eliseu disse, acalme, porque maior que está conosco. E aí pediu a Deus para tirar as escamas dos olhos dele, para que ele visse, né, o exército
do Deus vivo ali, guardando eles. E aí Deus tirou e ele viu o exército de Deus. Ele viu o exército de Deus. Mas eu faço uma pergunta. Esse homem não viu os milagres que Eliseu fez? Claro que ele viu. Ele viu, ele andava com Eliseu. Mas o tempo foi cauterizando a fé dele. Já achava que, né, já sabia de tudo, que já tinha entendimento. E aí entra a cegueira espiritual. A pessoa olha para o problema e acha que ela não vai vencer. Aí começa a usar os jargões de Satanás, que eu deixo registrado aqui, que é do diabo. Deus sabe, Deus entende, na hora de Deus, no tempo de Deus, não foi agora, vai ser depois. Todo mundo sabe disso. Quem é batizado no Espírito Santo sabe disso, mas não deixa de lutar. O problema é que as pessoas param de lutar. O problema é que elas se prostam perante aos problemas como se eles fossem maior do que Deus. E Deus, ele deixa registrado na Bíblia: vá, não temas, eu sou contigo. Então, não é para ficar esperando, é para continuar exercitando a fé, dia por dia. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é assim. Ela fala: não, tá amarrado, eu não aceito esse diabo, não. Esse é um demônio, pô, que tá destruindo meu casamento, tá destruindo a minha vida financeira, tá destruindo a minha saúde. Ele tá amarrado. Meu Deus, cadê o Senhor? E começa a lutar. Começa a lutar. Ela não deixa com que esses problemas venham abater a fé, a esperança que ela tem dentro dela. Mas só fazem isso quem é cheio do Espírito Santo. Quem tem a presença de Deus. Por isso o Senhor Deus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus? É se fortalecer, é se encher da presença de Deus, em se encher do Espírito Santo, se encher da força. Davi uma vez falou isso: poxa, eu olho para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela busca, ela jejua, ela ora, ela fica na palavra, ela vai para a igreja, ela não desanima, mesmo cansada, mesmo abatida, ela está lá. Não, meu Deus, eu estou aqui, ó, me dá força, me ajuda, eu vou vencer, eu vou glorificar o teu nome, eu vou cumprir com aquela palavra que o Senhor disse, que eu seria testemunha viva do Senhor. Então eu estou aqui, ó, me usa. Essa é a fé que Deus busca no coração das pessoas. Essa é a fé. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, disse o Senhor. Então o que ele faz? Ele vendo que a pessoa, poxa, está na fé, está buscando, ele começa a enviar situações para esfriar. E uma dessas situações, eu já vou deixar aqui de primeira, porque é o que eu mais atendo e é o que eu mais ouço na boca das pessoas. Chama-se relacionamento. É uma das formas que Satanás mais usa para derrubar uma pessoa. É mulher buscando homem, é homem buscando mulher. Aquela ansiedade, naquela secura, tem que ter. Satanás envia, né, a rainha de Sabá, envia Jezabel, envia um monte de demônios, né? Como tanto para mulher quanto para homem. E as pessoas abraçam: essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida. Aí tá vindo para a igreja e a pessoa faz tudo de errado, a pessoa comete todos os pecados. Aí a pessoa que está na igreja: não, mas Deus é de Deus, ele vai se converter ou ela vai se converter. Aí com o tempo, ela se converte sim, mas não a pessoa que veio até ela, mas sim aquele que estava na igreja se converte ao diabo. Sai da igreja, volta, né, para a prática do pecado, volta a fazer tudo de errado. A Bíblia fala sobre isso, que a luz e as trevas não se combinam. Não se combinam. Não se combinam. Então, a primeira coisa, né, uma das coisas que mais acontecem nessa queda da fé, né, nesse esfriamento da fé, é relacionamento. É relacionamento. Mas olha, é muita coisa. É muita coisa. E eu posso falar porque eu atendo direto pessoas e a maioria sai por causa de relacionamento. Por causa de relacionamento. Porque não espera.
Não espera em Deus, não continua na fé, não, se é de Deus vai acontecer, não. A pessoa já vai e diz, não, isso aqui é de Deus. Nem sabe, ninguém sabe, né? A pessoa só sabe o que é de Deus se ela permanecer na fé. Mas não, já abraça logo, Deus está no controle, Deus vai mudar. Não vai nada, não vai nada. Isso é tudo armadilha de Satanás. A segunda coisa que eu mais vejo no esfriamento das pessoas é a questão né, eu já sei de tudo. Aí começa a contestar, o pastor fala, não gosta. Poxa, olha essa palavra, irmão, que o pastor desculpa, que o pastor trouxe hoje, não é bem assim não, viu? Eu estava lendo aqui, o Espírito Santo falou comigo. Quer dizer, o Espírito Santo não falou com o anjo da igreja, né, para falar com ele, né? Agora ele está ali, né, para ouvir um profeta, né, para ouvir o homem de Deus, mas agora o Espírito Santo fala com ele. Agora o Espírito Santo fala comigo. E aí começa a contestar. E pior, começa também a tentar contaminar um monte de gente na igreja. Vigia, tá? Você que está aí na igreja, quando começarem a vir falar de pastor, falar de irmão, falar de irmã, sai fora. Isso aí já é a seta do diabo para tentar esfriar o seu coração. E aí começa então a pessoa a contestar e daqui a pouco já não aceita mais, já reclama se o louvor começou antes da palavra ou depois da palavra, já contesta se o pastor orou ou não orou, se expulsou demônio ou não, ele já diz que isso aí não é de Deus, que não sei o quê, já começa a contestar tudo. Aí começa a contestar dízimo, começa a contestar oferta, aí já diz que o pastor está ali pegando o dinheiro das pessoas, que o pastor está usando o dinheiro da igreja para fazer algumas coisas, começa a pensar um monte de coisa, porque Satanás já minou o coração. E aí ela sai da igreja. Ela sai da igreja. Quando não sai para o mundo, ela sai para outra igreja. Aí fica um tempo em um tempo em outro, só semeando contendas. Um tempo em outro, em tempo em outro, em tempo em outro, até que Satanás vai e derruba ela totalmente. E a terceira coisa que eu vejo nesse esfriamento da fé é em questão de família, né, ou de amizade, aonde as pessoas passam a dar ouvido ao familiar ou aos amigos. Você está indo na igreja, mas olha, sua vida não está mudando, rapaz, olha só. O seu marido continua bebendo, sua esposa continua fazendo as coisas de errado, os seus filhos aí continuam nas drogas, nos vícios. Começa Satanás mostrar para as pessoas, ou para a pessoa, né, que não adianta ela estar na igreja. Tudo isso que eu estou falando, eu atendo, meu amigo, minha amiga. Eu atendo. Bispo, poxa, olha, eu tenho ido para a igreja, né, mas, poxa, não estou visto o resultado, né, meu marido continua do mesmo jeito, até pior. Até pior. Não tá não, é a mesma porcaria. É porque Satanás já vai mostrando o outro ângulo. Né? A minha mulher continua do mesmo, tá pior, não tá nada. Né? Aí começa a falar dos filhos, começa a falar da esposa, começa a falar do marido, começa a falar do pai, da mãe, do irmão, do tio, da tia, de todo mundo, né? Dos vizinhos. Quando a pessoa entra para esse campo, é porque ela já está sendo atingida pelo diabo. Aí, quando a gente vai ver a história, vai ver que ela parou de ir na igreja, ela parou de cumprir com os propósitos, né? de cumprir com as suas obrigações como cristão, ela parou de jejuar, ela parou de orar, né? E aí, quando ela para de fazer isso, ela se distancia da luz. E aonde não há luz, há o quê? Trevas. Ela começa a sofrer o bombardeio de Satanás e sem a defesa de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Então, meu amigo, minha amiga, entenda isso. O diabo, ele só veio para destruir. Se a sua vida não anda, é porque tem um demônio destruindo a sua vida. Não tem esse argumento, não, mas é Deus que está me botando na prova. Deus não prova ninguém além da sua força, das suas capacidades. Se você não está aguentando o que está acontecendo, é porque tem um demônio, pô. Tem um demônio e por você estar fraco, esse demônio está conseguindo enfraquecer você. Tem que ser inteligente. A fé é inteligente. Eu sempre explico isso na Igreja Nação de Deus. A fé tem que ser inteligente. Pô, eu tô andando, tá, eu sei que tem luta, eu sei que tem provação, eu sei que não é fácil a vida de um cristão.
Mas se eu não estou suportando, se isso está me abatendo, está me esfriando, está me tirando da presença de Deus, então é demônio, pô. Porque o único que quer me ver fora da igreja, né, que quer me ver fora da comunhão com Deus, é Satanás. Então, se o que está acontecendo, e a fé é inteligente, eu não estou suportando, está me fazendo esfriar, então eu vou buscar mais em Deus, porque é um demônio. É um demônio. Não tem argumento. Né? Lembra da mulher Ciro Fenícia, que veio gritando atrás do Senhor Jesus? Poxa, liberte a minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher teve a consciência, a fé inteligente, que aquele problema que ali estava causando aquela dor na família, na filha dela e nela, não era de Deus, pô. Não é a fé inteligente. Aquilo era um demônio. Aquilo era um demônio. E ela vem falando, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus parou por causa da fé, né? Porque ela clamou, ela buscou a Deus, ela buscou em Deus a solução do problema dela. Ela não se afastou, ela foi para perto. Né? Muita gente se afasta, né? Sai da igreja, sai dos propósitos, né? Sai do jejum, sai da oração, sai de tudo. E aí quer que Deus, eu estou esperando em Deus, vai morrer, vai para o inferno e não vai acontecer nada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez a minha palavra não te agrade, talvez o que eu estou falando te agrade, mas é a verdade, é a verdade. Tá entendendo? Sim ou não? É a verdade. Então tem que ser inteligente. Peraí, pô, eu não tô aguentando isso aqui tá me deixando triste, tá me abatendo, tá me tirando da igreja, tá amarrado. Eu vou buscar. Se você não aguenta sozinho, chama o teu pastor. Pastor, eu tô passando por isso, bota a mão na minha cabeça, ora, pô, vamos jejuar, vamos orar junto, eu preciso de ajuda. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando a pessoa faz isso, Deus age, Deus entra. Aí Satanás tem que sair. Satanás tem que sair. A fé inteligente leva a gente a entender o que é de Deus, né? Que é aquela luta normal do dia a dia, né? A perseguição, mas você vai ali e começa a orar, daqui a pouco Deus tira um problema financeiro, aí tu busca do Senhor, faz propósito, Deus abençoa, abre porta, beleza, né? Problema às vezes de enfermidade, tu vai lá, ora, Deus não aceita, tu chega lá, pô, tu tá curado em nome de Jesus, beleza, eu até entendo. Mas se você não está suportando essa situação, é porque é um demônio. O Senhor Jesus falou, ele veio para matar, roubar e destruir, somente para isso. Mas aí o Senhor Jesus deixa, né, a solução para os nossos problemas. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Amém? Então aí, só isso é o suficiente? Então tá bom, bispo, eu recebi essa palavra, agora eu vou esperar. Não, o meu justo viverá pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos aqueles que creem verão a glória de Deus. Tu tem que lutar, chamar a atenção de Deus, pela fé, porque choro, sofrimento, murmuração, não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé. Tudo é possível, disse o Senhor. Tudo. Ele não disse algumas coisas, não. Ele disse tudo é possível ao que crê. Então, em vez de ficar se lamentando, reclamando ou usando jargões de Satanás, lute, vai para a fé, clama, invoca o nome do Senhor. Eu te garanto que você vai ter a resposta. Aí você pode ter certeza que Deus vai agir na sua vida. Fora isso, não. Fora isso, não acontece nada. Clame a mim, disse o Senhor. Clame a mim na hora da sua angústia. Invoca-me, e eu vou te ouvir e vou tirar o seu fardo que é pesado e vou dar o meu que é leve. Quer dizer, eu vou mudar essa situação. Mas tem que clamar, tem que se manter na posição, tem que estar aos pés do Senhor. Não é sair da igreja, não é abandonar ministério, não é abandonar a posição que o Senhor te deu. Te honrou para você glorificar o nome dele. Isso aí não muda não. Isso é demônio. Isso é demônio. E não tenho medo de falar isso aqui não, porque é uma grande verdade. Porque eu já atendi várias pessoas que chegaram na igreja, que saíram de pastor, saíram de diácono, saíram de obreiro, saíram da posição que eles estavam, e quando eu botei a mão em nome de Jesus, a pessoa manifestou
com um espírito maligno, e ele falou, eu que tirei ele. Botei mágoa, botei ressentimento, botei ódio, botei esfriamento. Aí o demônio sai falando, porque Deus permite ele falar, e sai falando tudo que ele fez. E muita gente já ouviu, talvez você, né, e já viu, mas está aí hoje prostrado, desanimado, né, porque o Satanás conseguiu minar. Mas o Senhor disse, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Então, venha para o Senhor, ainda hoje, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Diga graças a Deus. Eita glória! Está amarrado esse demônio, está amarrado essa enfermidade, essa doença, está amarrado esse problema financeiro, esse problema de vício, esse problema na família, está amarrado em nome de Jesus. E o meu Deus amarra tudo e leva lá para o inferno quando a pessoa crê nele e usa a fé, né, sobrenatural, que é a fé de Hebreus 11. Convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que te dê força, coragem para você sair dessa situação. Amém? Diga graças a Deus. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus e estou aqui para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Fica na paz, em nome de Jesus.